Muito bem, então, uma boa noite a todos vocês que nos acompanham presencialmente, ao vivo, por meio do Instagram. Uma grande alegria tê-los conosco para dar início, então, à segunda aula deste curso sobre as Sagradas Escrituras. Para acessar o link, é só ir até o Instagram do Instituto Veritatis Splendor. No grupo do WhatsApp do Instituto, nós temos ali também o link. Se vocês quiserem mandar para alguém, fiquem à vontade. Tudo bem? Muito bem. Vamos então juntos fazer uma oração a fim de darmos início aos estudos desta noite. Em nome de Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Veni, Sancte Spiritus, repletuorum corda fidelium, et tui amoris in eis accende. Emite Spiritu tum, et creabunt, et renovabis facie terrae. Oremos. Deus, que corda fidelium Sancte Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem Spiritu recta sapere, et Deus semper consolatione gaudere, per Christum Domino nostrum. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Você pode copiar o link lá direto do grupo. O que é que eu faço? Você mandou no grupo? Os links anteriores, eles são todos iguais. O link ele já encaminha a pessoa direto para a página do Instagram. Bom, pode começar. Perfeito. Muito bem, então nós estamos dando início à segunda aula deste curso, as Sagradas Escrituras. Muito em breve nós teremos as 4 aulas que compõem este curso inteiras também no nosso canal do YouTube. Eu quero somente avisar aqueles que nos acompanham ao vivo. Nós vamos então levar a aula mais ou menos durante 1 hora. O Instagram nos permite a transmissão de aproximadamente 1 hora. Então, ou nós vamos terminar, ou então a live vai cair, mas nós vamos começar outra por mais 30, 40 minutos. A aula de hoje, então, terá aí em torno de 1h30, 1h40. Então, nos acompanhem até o fim, todos aqueles que desejarem e puderem. Pois bem, na aula anterior, na primeira aula do nosso curso sobre as Sagradas Escrituras, nós então víamos as fontes da revelação divina. Dissemos então que a revelação divina está contida nas Sagradas Escrituras, por escrito, e também na tradição apostólica, de maneira que as verdades de fé são transmitidas também oralmente. Escritura e tradição são as 2 fontes das quais o magistério da Igreja extrai a revelação divina, o depositum fidei, para então nos ensinar e também aprofundar a compreensão das verdades de fé reveladas por Deus. Dissemos então que Deus se revela ao longo da história da salvação, e que o tempo da revelação divina culmina com o mistério da encarnação, paixão, morte e ressurreição. O mistério da revelação divina culmina em Cristo e termina com a morte do último dos apóstolos, São João Apóstolo. Na aula de hoje, nós iremos então estudar as fontes das Sagradas Escrituras. Portanto, nós estamos na página 3 da nossa apostila, no tópico número 2, a Sagrada Escritura, o 2.b, as fontes da Bíblia. Partiremos então daqui na aula de hoje. Falaremos então das fontes da Bíblia. Falar das fontes da Bíblia é algo diferente de falar das fontes da revelação. As fontes da revelação divina, então, são Escritura e tradição. As fontes bíblicas são os textos originais, os códices nos quais recorremos, aos quais a Igreja recorreu, para que possa, então, estabelecer o cânon das Escrituras e também as traduções da Bíblia. Muito bem. As fontes da Bíblia são basicamente 4. Né? Então, nós temos a Bíblia hebraica, é o tópico 2.b,
B, né, da nossa apostila. Nós temos também a Septuaginta, nós temos a Bíblia grega e temos a Vulgata. Muito bem, vamos explicar então cada uma destas fontes da Bíblia. Vamos partir então da Bíblia hebraica. É a primeira fonte da Sagrada Escritura, a primeira fonte bíblica. O que é a Bíblia hebraica? Ora, a Bíblia hebraica é também chamada de Tanakh. Então, é essa daqui, né? Para quem nos acompanha pelo Instagram, talvez as letras estejam aí ao inverso. Mas então nós temos aqui a Bíblia hebraica, usada pelos judeus até hoje, usada pelo povo hebreu até hoje. A Bíblia deles é, para nós, o Antigo Testamento. Esta é a Bíblia hebraica, ou também chamada de Tanakh. Tanakh é uma abreviação destas três palavras, né? Torá, Neviim e Ketuvim. Então, se olharmos aqui atrás, nós temos estas três palavras escritas, né? Torá, Neviim, Ketuvim. Né? O que significam essas palavras? Torá significa ensinamento. Né? A Torá é sinônimo de Pentateuco. São os primeiros 5 livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os livros mais sagrados para o povo hebreu, os livros mais sagrados para o povo judeu, até hoje. Como os evangelhos são os textos mais sagrados para nós cristãos, o Pentateuco, ou a Torá, os livros da lei, são os textos mais sagrados para os judeus. Né? Então nós temos a Torá, que é esta primeira palavra, lembrando que o hebraico se escreve da direita para a esquerda. Né? Então, Torá significa ensinamento, lei. São os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Depois nós temos o conjunto de textos chamados Neviim. A segunda palavra, então. Neviim significa os profetas. São os textos proféticos. Né? E por fim nós temos o conjunto de escritos chamados de Ketuvim. São os outros textos, são os outros escritos bíblicos, né? Que compõem então a Bíblia hebraica. Podemos chamá-la então de Tanakh, que é o resumo de Torá, Neviim, Ketuvim, ou simplesmente Bíblia hebraica. São os textos sagrados do povo de Israel, é a revelação hebraica, né? A revelação do povo hebreu, do povo judeu, que para nós cristãos, então, é o Antigo Testamento. A Bíblia hebraica, ela então é escrita ao contrário. Nós a abrimos do final para o começo, né? E nós também a lemos da direita para a esquerda. E o texto hebraico é muito diferente dos textos que estamos acostumados, não é? A ler e a escrever. Aqui na apostila nós temos um trecho do livro do Gênesis, capítulo 1, versículos de 1 a 8, em hebraico. Uma língua, portanto, semítica, né? Não é nem um pouco parecida com o português. Né? Então, nós temos aqui o texto de Gênesis 1, versículos de 1 a 8. Vamos ler o versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis, tal como ele aparece no texto em hebraico. Então, esta primeira linha, quem está com a apostila em mãos, consegue perceber que lá em cima, nós temos ali uma linha da direita para a esquerda que termina em 2 pontinhos. Começa à direita e termina à esquerda com 2 pontinhos. Os 2 pontinhos é o final da frase, é o ponto final para nós. Então, lendo da direita para a esquerda, nós temos aí a seguinte frase: Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Esta é a primeira frase. Este é o versículo 1 do capítulo 1 do livro do Gênesis.
No princípio, Deus criou o céu e a terra. Então, quem está com a apostila, da direita para a esquerda, nós temos 1, 2, 3 palavras. A terceira palavra, cuja primeira letra lhe parece um X, e tem aí alguns pontinhos embaixo, esta palavra é Elohim, que em hebraico significa Deus. Né? Esta palavra é Elohim. A terceira palavra da direita para a esquerda, na primeira linha deste texto hebraico que está então na caixa de texto aqui na página 3 da apostila. Bereshit, no princípio, bara, ação de criar, Elohim, no princípio Deus criou. Então a terceira palavra é a palavra Elohim, que significa então Deus. Os pontinhos aí embaixo são as vogais. Não é? Então, nesta palavra Elohim, os 2 pontinhos na vertical, talvez esteja difícil de ver aqui no nosso texto da apostila, mas tem 2 pontinhos na vertical, é a vogal E. Não é? E depois nós temos 3 pontinhos também, da direita para a esquerda, que é um E maior. Então, Elohim. Estes pontinhos embaixo, portanto, agrupados de maneira diferente, simbolizam, significam as vogais e foram acrescentadas posteriormente. Porque no hebraico original, no hebraico dos tempos da época de Cristo, por exemplo, não existiam sinais para significar as vogais. Então, o hebraico é uma língua um tanto intuitiva. O sujeito que aprendia a ler hebraico tinha que saber onde colocar as vogais por intuição. Não é? Posteriormente, os pontinhos foram acrescentados e também alguns outros sinais para simbolizar, para significar as vogais. Não é? Então, esta é a primeira frase, o primeiro versículo do capítulo 1 de Gênesis. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et haaretz. No princípio, criou Deus o céu e a terra. E uma palavra talvez mais familiar para nós seja esta, então, a terceira da direita para a esquerda, a palavra Elohim, que começa ali com uma letra parecida com X. Pois bem, esta é, então, a primeira fonte da Bíblia, a primeira fonte das Sagradas Escrituras, a Bíblia hebraica. A Bíblia que está completa para o povo judeu, para o povo hebreu, que para nós é o Antigo Testamento. São os textos mais antigos, compostos pelos códices mais antigos. Os códices são os manuscritos antigos que foram achados pela arqueologia e que atualmente encontram-se nos museus. Os códices mais antigos do Antigo Testamento estão nos museus do Vaticano, no Museu Britânico, em alguns outros museus da Itália. Né? Nós temos museus também que contêm os escritos, os manuscritos do Mar Morto. Né? São então chamados de códices, contêm os manuscritos em hebraico antiquíssimos. Não é? E se nós comparamos um texto com o outro, eles são praticamente idênticos, com pequenas variações. Né? Todos eles são usados, então, para compor um único texto que é usado, então, posteriormente para as traduções. Então, nós podemos, quem desejar, adquirir a Bíblia hebraica, chamada Stuttgartensia. Nós temos um prefácio em português e espanhol, e depois nós temos o texto hebraico, começando pelo Gênesis, terminando com o livro das Crônicas. As disposições dos textos na Bíblia hebraica também é diferente da disposição dos textos na Bíblia católica. Então, quem quiser depois, eu vou deixar esse livro aqui em cima da mesa, quem quiser folhear, dar uma olhada, é muito interessante. Esta é, então, a primeira fonte da Bíblia, a primeira fonte da Sagrada Escritura. Depois, nós temos uma segunda fonte da Bíblia, uma segunda fonte da Sagrada Escritura, aqui na página 4 da nossa apostila, que é a Septuaginta. A Septuaginta
é também chamada de a tradução dos 70. O que é a Septuaginta? É a tradução do Antigo Testamento para nós, ou da Bíblia Hebraica, ou da Tanakh, a tradução da Bíblia Hebraica para o grego, tradução esta que foi realizada por volta do final do século III e o início do século II, antes de Cristo, na cidade de Alexandria, no Egito. Então, esta Bíblia hebraica, ela foi vertida para o grego no final do século III, início do século II, antes de Cristo. E então, esta versão em grego da Tanakh, da Bíblia hebraica, é chamada de Septuaginta. Por que se traduziu a Bíblia antes de Cristo do hebraico para o grego? Para que os judeus, para que o povo hebreu que vivia na diáspora e já não sabia mais falar nem o aramaico, que é um dialeto, nem o hebraico, sabia falar apenas o grego, para que estes judeus e estes membros do povo hebreu pudessem ter acesso aos textos sagrados, uma vez que eles só falavam grego. Então, traduziu-se a Bíblia do hebraico para o grego. Esta tradução é chamada de tradução dos 70, a Septuaginta, justamente porque nós temos uma espécie de lenda, entre aspas. Nós temos algumas narrativas da tradição hebraica que nos dizem que esta tradução teria sido feita por 72 rabinos que teriam trabalhado na tradução e teriam feito essa tradução em 72 dias. Então, isto segundo uma tradição judaica antiga. E também, no Talmud, por exemplo, nós encontraremos textos sobre isso. Teriam sido 6 pessoas, 6 rabinos, de cada uma das 12 tribos de Israel, que teriam então feito esta tradução, e por isso o nome é a tradução dos 70, ou Septuaginta. Ora, esta é uma lenda que hoje, pelos críticos, cai um tanto desacreditada. Provavelmente não foi exatamente assim que a tradução da Septuaginta foi feita. De maneira rápida, vamos analisar aquele contexto histórico. No final do século III, início do século II a.C., coincide com o período helenístico. O que foi o período helenístico? Foi um momento histórico em que Alexandre Magno, rei da Macedônia, começa a expansão do seu império, conquista primeiro a Grécia e marcha rumo ao Oriente. Conquista as terras do Oriente, a Palestina e o norte do Egito. Alexandre Magno pretendia expandir a cultura grega, embora ele não fosse grego, fosse macedônio. Então ele queria governar e queria que o Império da Macedônia tivesse proeminência, governasse, dominasse os outros povos, mas ele queria que a cultura grega fosse expandida para todos os territórios conquistados. É o helenismo. A palavra helenos significa gregos. Então o período helenístico é o período da expansão da cultura e da língua grega por todos os territórios conquistados a princípio pela expansão militar e política de Alexandre Magno. O fato é que ele conquista, então, o norte do Egito e funda a sua cidade, Alexandria, no Egito, uma cidade próxima ao litoral, uma cidade litorânea, no norte do Egito. Alexandre funda, então, a sua cidade, Alexandria, e quando o Egito estava sendo governado por Ptolomeu, Alexandria tinha a maior biblioteca do mundo antigo. O fato é que era desejo de Ptolomeu que também nesta biblioteca existissem os livros da Bíblia hebraica, da única que existia até então. Então, Ptolomeu deve ter ordenado a rabinos, a judeus, que sabiam tanto o hebraico quanto o grego, que traduzissem a Bíblia para compor a sua biblioteca de Alexandria. Então é provável que a Septuaginta tenha tido sua origem a partir daqui, a partir destes fatos e eventos históricos, resumidamente, para resumir a história. Fato é também que a Bíblia hebraica foi traduzida para o grego koiné.
Koiné significa o grego helenístico, um grego mais popular. Né? O grego erudito era o grego ateniense, um grego mais rebuscado, né? Um grego mais perfeito, digamos assim, do ponto de vista gramatical e do ponto de vista da pronúncia, da oralidade. É o grego em que os filósofos escrevem, sobretudo Platão e Aristóteles, o grego ateniense. A Septuaginta foi traduzida para o grego koiné, que era um dialeto helenístico, um pouco distinto do grego ateniense, mas com os mesmos princípios. Então, a Septuaginta foi redigida, foi traduzida, traduziu-se o texto hebraico para o grego, utilizando-se um grego mais popular, mais simples, mas que também tem os mesmos princípios gramáticos, variando um pouco apenas. Então, aqui nós temos a Septuaginta, é a segunda fonte da Bíblia, ou a segunda fonte das Sagradas Escrituras. Eu não tenho o livro em mãos físico para mostrar a vocês, mas nós temos esse texto em PDF no Drive do Instituto Veritatis Splendor. Quem quiser fazer o download, nós podemos fornecer depois o link. E vocês poderão, então, dar uma olhada no texto em grego, que é bem diferente do texto em hebraico, não se aproxima tanto assim do português, mas já é um pouco mais familiar. Este mesmo versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis, que nós líamos há pouco no hebraico, vamos lê-lo agora no grego. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 1, em grego, na Septuaginta, soa da seguinte maneira: Enarché epoinesen roteos ton oranon kai ten gen. Então, enarché epoiesen roteos. Enarché, arché, princípio. No princípio, teos. Deus criou o céu e a terra. Oranon kai ten gen. Então, teos, daí vem teologia. Teos significa Deus. Então, já é um pouco mais familiar. Soa um pouco mais familiar para nós. A leitura do grego do que a leitura do hebraico. Então, hebraico, Elohim, Deus, grego, Theos, palavra que significa Deus. Então, a Septuaginta é a segunda fonte da Bíblia, segunda fonte das Sagradas Escrituras. Na sequência, nós temos a chamada Bíblia grega, ou Novo Testamento em grego. É a terceira fonte da Bíblia, a terceira fonte das Sagradas Escrituras, que está aí na página 4 da nossa apostila. A Bíblia grega reúne os escritos do Novo Testamento, tal como foram redigidos pelos hagiógrafos, isto é, pelos autores sagrados. Então, a Bíblia grega é esta daqui. Nós a chamamos de Bíblia grega porque ela contém o Novo Testamento. Então, aqui está apenas o Novo Testamento. Os textos que para nós cristãos são do Novo Testamento, começando pelos Evangelhos e terminando no Apocalipse. Então, praticamente todos os textos do Novo Testamento foram escritos em hebraico. Pedaços de alguns textos foram escritos em hebraico, aramaico, mas logo foram vertidos para o grego. Então, a maior parte dos códices, dos textos, dos manuscritos que estão nos museus, a maior parte dos códices do Novo Testamento, 95% deles, estão em grego. Um dos códices mais antigos do Novo Testamento é um códice do Evangelho de São João, um manuscrito datado por carbono 14, de aproximadamente do ano 120. Anos 110, anos 120. São João teria morrido por volta do ano 100. Esse códice, que é o mais antigo que nós possuímos, do Novo Testamento, está no Museu Britânico. Quem quiser entrar no site do Museu Britânico, esses códices podem ser vistos pela internet. Há fotos desses códices. Um códice muito antigo e que está muito próximo do apóstolo João. Está no Museu Britânico.
Pois bem, então aqui nós temos os textos do Novo Testamento, tal como eles foram redigidos, e na língua original em que foram redigidos, pelo menos a maior parte deles, pelos autores do Novo Testamento. Aqui nós temos um fragmento do Evangelho de São João, capítulo 1, versículos de 1 a 5, em grego, da Bíblia grega. Estes primeiros 5 versículos do Evangelho de São João soam da seguinte maneira: En arche en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos, hutos en arche proston theon. Planta di autou egeneto, kai coris autou egeneto hudehen o gegonen. En autou zoe, en kai zoe, en tophos ton anthropon. Kai tophos en te scotia fainei, kai hei scotia autou o catelabe. No versículo 1 do capítulo 1 do Evangelho de São João, talvez seja mais próximo de nós. En arche, en hologos. En arche, princípio. Daí a arqueologia, o estudo dos artefatos do princípio. En arche, princípio, começo. No princípio era o verbo. En hologos. Logos, o verbo. Então, os textos do Novo Testamento, no original, estão em grego, tal como exemplificado aqui na terceira fonte da Bíblia, dos textos bíblicos. Estes textos, eles são muito úteis para os exegetas, sobretudo. Lembrando que não existem exegetas apenas das Sagradas Escrituras. Nós podemos fazer exegeses, e existem exegetas também dos textos dos filósofos antigos, da literatura homérica antiga, Isíodo, dos poemas gregos antigos, se fazem exegeses também destes textos. Então, a exegese não é uma exclusividade bíblica, mas também é usada na hermenêutica, na interpretação e na tradução dos textos sagrados. E alguns textos da Bíblia, se olharmos em português e se olharmos em grego, por exemplo, mudam bastante. O significado, o sentido, a hermenêutica, a interpretação do texto lido no original é muito mais profunda, muito mais densa também, mas muito mais profunda do que muitas vezes os textos em português que nós temos acesso. Na sequência, então, nós temos a quarta fonte da Bíblia, ou a quarta fonte das Sagradas Escrituras, a Vulgata. A Vulgata é a Bíblia que foi traduzida para o latim por São Jerônimo. São Jerônimo teria nascido no dia 27 de março de 347 e morreu no dia 30 de 9 de 420. São Jerônimo, portanto, é um dos padres da Igreja. Pertence, portanto, ao período da patrística. Foi responsável pela tradução da Bíblia do hebraico e do grego para o latim. Então, a pedido do Papa Dámaso I, foi Papa, o seu pontificado estendeu-se desde o ano 366 até o ano 384 da era cristã. Foi a pedido do Papa Dámaso I que então São Jerônimo deixa a Península Itálica, vai para a Palestina, refugia-se em uma caverna, e ali permanece durante longos anos para rezar, mortificar-se, fazer penitência e traduzir os textos sagrados. Portanto, é ele que entre o século IV e o século V traduziu a Bíblia do hebraico e grego para o latim. Nós temos aqui um exemplo, então, do texto da Vulgata. A Vulgata nós também encontramos para adquirir. Essas 4 fontes da Bíblia nós encontramos para adquirir com relativa facilidade. Quem quiser os livros físicos,
Então aqui nós temos a Vulgata de São Jerônimo. No começo da Bíblia, nós temos os textos de São Jerônimo, uma introdução feita pelo próprio São Jerônimo, e depois o latim. Lembrando que é um latim do século V, portanto um pouco diferente da chamada Neo-Vulgata, que já tem pontuações, divisões de parágrafos, alguns sinais que facilitam a nossa leitura. A Vulgata de São Jerônimo tem uma leitura um pouco mais difícil, porque não tem letra maiúscula, exceto para nome próprio, não tem pontuação, é um texto bruto, né? Nesse sentido, um texto um pouco mais difícil de ler. Aqui na apostila nós temos então os mesmos 5 primeiros versículos do Evangelho de São João, do capítulo 1 do Evangelho de São João, que acima estava em grego e aqui está em latim. Então estes mesmos 5 versículos do capítulo 1 do Evangelho de São João soam na Vulgata da seguinte maneira, né? In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum, hoc erat in principium apud Deum, omnia per ipsum facta sunt, et sin ipsum factum est nihil, quod factum est. In ipsu vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrae eiam non comprehenderunt. Então, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava dentro de Deus, e o Verbo era Deus. São os mesmos versículos, é o mesmo texto que acima está então em grego. A Vulgata é então a 4ª fonte da Bíblia, a 4ª fonte das Sagradas Escrituras, que temos na história da Igreja, mais recente do que os textos anteriores, porque então foi São Jerônimo que traduziu do hebraico e do grego para o latim. Por que estas fontes são importantes? Porque, primeiro, a Igreja sempre usou, ao longo dos séculos, o texto latino, quer nos estudos acadêmicos, quer nos textos, nos livros litúrgicos. Então, o texto da Vulgata é um texto perene. Sobretudo, o texto da Vulgata é um texto perene, que está presente na história da Igreja, quer nos estudos filosóficos, teológicos, quer na liturgia. E são fontes importantes, porque também as Bíblias na língua vernácula foram traduzidas, ou deveriam ter sido traduzidas, partindo dos originais. Então agora nós vamos entrar em um terreno um tanto espinhoso, digamos assim, né? Nós temos em português diversas traduções da Bíblia. Mas, verdade seja dita, umas traduções melhores do que outras, né? Então, por exemplo, uma Bíblia que eu não recomendo a vocês de maneira alguma, que não deveria existir, é a Bíblia pastoral, né? Porque a tradução é horrível, a tradução é péssima, né? Uma outra Bíblia que tem uma tradução ruim, um pouco melhor que a pastoral, mas tem uma tradução ruim, é a Bíblia da Ave Maria. Por quê? Porque, primeiro, a Bíblia da Ave Maria não foi traduzida a partir dos originais, hebraico e grego, foi traduzida a partir do alemão. Então aqui nós já perdemos muito, né? Há uma distância para com os originais. Agora, nós temos Bíblias um pouco melhores em português. A Bíblia de Jerusalém é um pouco melhor, tem uma tradução um pouco melhor, quer o Antigo, quer o Novo Testamento, porém precisa de correções, precisa de ajustes. Alguns erros nos Evangelhos da Bíblia de Jerusalém, alguns erros de tradução nos Evangelhos da Bíblia de Jerusalém são gritantes, né? Também uma Bíblia um pouco melhor é a Bíblia do Peregrino. O Antigo Testamento da Bíblia do Peregrino é um texto muito bom. Foi traduzido pelo padre Alonso Scopio, que é um excelente biblista e especialista, sobretudo, em hebraico. O Antigo Testamento tem uma tradução muito boa. O Novo Testamento tem uma tradução boa também. Deixa a desejar aqui e acolá, mas tem uma tradução melhor, a Bíblia do Peregrino, tem uma tradução melhor do que a Bíblia de Jerusalém, né? Agora, eu indicaria a vocês, em português, para quem deseja uma boa tradução em português, eu indicaria a vocês a Bíblia de Navarra,
Para quem nos acompanha pelo Instagram, as letras aí estão invertidas, mas vocês conseguem identificar. A Bíblia de Navarra tem uma boa tradução para o português, mas é português de Portugal. Né? Originalmente, a Universidade de Navarra traduziu os textos do Antigo e do Novo Testamento dos originais, hebraico e grego, para o espanhol. E então, os portugueses traduziram também do original para português, mas português de Portugal. Aqui nós temos a Bíblia, então, de Navarra. O Novo Testamento possui 3 volumes, o Antigo Testamento ainda não está pronto. Este volume que eu estou em mãos contém apenas as cartas de São Paulo, a segunda parte das cartas de São Paulo, a carta aos Hebreus, as Epístolas Católicas e o Apocalipse, é o volume 3 da Bíblia de Navarra. Então é uma edição muito boa, uma edição bilíngue. Então à esquerda nós temos o texto em latim da Neo Vulgata e à direita nós temos a tradução para o português. E há muitas notas de rodapé que explicam o texto. Então é uma versão acadêmica. Para quem deseja estudar a Bíblia, este é um texto excelente. Para quem deseja debruçar-se, ler um texto por vez, aprofundar-se na compreensão, ter bons comentários que nos apresentam também outras fontes, outros textos para estudar, a Bíblia de Navarra seria um excelente investimento. Né? Então, a Bíblia de Navarra tem uma boa tradução para o português. Também a Bíblia do Padre Matos tem uma boa tradução para o português. Recentemente, a Eclésia publicou o Novo Testamento do Padre Matos, mas eu penso que também existam outras editoras que fizeram a publicação desse texto em português. E eu também diria a vocês, uma boa Bíblia que está bastante acessível a todos nós, é a Bíblia cuja tradução é da CNBB. É uma Bíblia melhor do que a Bíblia do Peregrino e do que a Bíblia de Jerusalém. Contém uma boa tradução. A Bíblia da CNBB, a tradução oficial da CNBB, contém uma boa tradução. A tradução é boa. A tradução é boa. Né? Não tão boa quanto a Bíblia de Navarra. A Bíblia de Navarra é superior na tradução e nos comentários. Mas a tradução da Bíblia da CNBB também é boa, né, para aqueles que desejarem uma versão mais fácil de adquirir, mais barata também, um texto em português do Brasil. Então a Bíblia da CNBB tem uma boa tradução. Agora, quem deseja estudar os textos originais precisa ter, no mínimo, uma boa gramática do hebraico, do grego e do latim e bons dicionários, para que possamos começar o trabalho exegético. Né? Eu trouxe aqui alguns dicionários que eu gostaria de apresentar a vocês. Um bom dicionário do hebraico bíblico seria este aqui, o dicionário bíblico hebraico-português do padre Luiz Alonso Skokel, o tradutor da Bíblia do Peregrino. Né? Então aqui nós temos um bom dicionário hebraico para quem deseja iniciar-se aí, aventurar-se na tradução, na exegese dos textos do Antigo Testamento. É um excelente dicionário do hebraico e do português. Quem deseja aprofundar-se no texto em latim, eu indicaria a vocês este dicionário do Ernesto Faria, o Dicionário Escolar Latino-Português, do Ernesto Faria. Ao contrário do dicionário do Padre Skokel, que é fácil de achar, foi publicado pela Paulus, é fácil de achar, esse dicionário do Ernesto Faria está esgotado. Não tem edições novas, nós vamos encontrar em sebos para adquirir, mas é um excelente dicionário de latim, não só para fazer uma exegese bíblica, mas também para estudar os textos dos filósofos latinos. É um dicionário completo. Talvez o mais completo que há, o dicionário do Ernesto Faria. E um dicionário bom para estudar o Novo Testamento é o dicionário do grego do Novo Testamento, do Carlo Rusconi, foi publicado pela Paulus. É um bom dicionário para o grego do Novo Testamento, mas não é um bom dicionário para o estudo dos textos filosóficos. Né? Aqui nós temos um dicionário do grego koiné, usado no Novo Testamento. Né? Também
o Novo Testamento foi escrito no grego koiné, um grego popular, um dialeto, portanto, uma variação do grego, o grego erudito e o grego ateniense. Se quisermos estudar os filósofos no texto original em grego, precisamos de um outro dicionário. Mas se quisermos estudar a Bíblia, esse dicionário dá conta, pelo menos a princípio. Né? Muito bem, então esse é o trabalho do exegeta, e aqui nós temos coisas muito interessantes, porque talvez nós nunca imaginamos de onde surgiram os textos bíblicos. As fontes são essas. Claro que aqui eu apresentei a vocês livros, textos, né, com capa dura, editados, que foram impressos com diagramação muito bonitinha. Né? Os códices, os manuscritos, não estão assim. Né? O trabalho realmente do arqueólogo, o trabalho do exegeta, de ir aos códices, de ir aos manuscritos, é ainda muito mais difícil do que um professor que já tem acesso às edições, né, impressas, os textos bonitinhos para trabalhar. O arqueólogo, o exegeta, tem uma tarefa muito mais complicada diante de si. Né? Muito bem. Posto isto, nós poderíamos dizer, então, tal como está no esquema da página 4 da nossa apostila, que a revelação divina, ela é, então, transmitida oralmente pela tradição apostólica. Mas a revelação divina é também transmitida por escrito. E foi transmitida por escrito, primeiro o Antigo Testamento, por meio da Bíblia hebraica e da Septuaginta. E o Novo Testamento, por meio da Bíblia grega. E nós temos então a junção do Antigo e do Novo Testamento na Vulgata, no século IV, século V. Né? E então a Igreja Católica herdou estas fontes. Mais do que isso, a Igreja Católica deve ser guardiã deste tesouro, que é a revelação divina posta por escrito, as Sagradas Escrituras, a Bíblia. Né? Portanto, a Igreja é mãe e mestra, guardiã do depositum fidei, mãe porque gera novos filhos por meio do sacramento do batismo, e mestra porque forma estes filhos gerados pelo sacramento do batismo e os forma na fé segundo a verdade. Muito bem. Posto isto, então, uma vez que nós já discorremos acerca das 4 fontes da Bíblia, das 4 fontes da Sagrada Escritura, vamos um pouco mais adiante e vamos olhar agora de uma maneira um pouco mais atenta para os textos do Novo Testamento, da Nova e Eterna Aliança, os textos do Novo Testamento. Então, na página 5 da nossa apostila, nós temos aqui a história de redação do Novo Testamento. Estes tópicos aqui apresentados foram redigidos por estudiosos, por professores que dão aula nas faculdades de filosofia, teologia. Este texto que temos na página 5, ele foi organizado pelo professor Magno José Vilela, que deu aula, não sei se ainda dá aula, na Faculdade de São Bento, do Mosteiro de São Bento de São Paulo, e também no Instituto Salesiano Pio XI, na Lapa. A apostila do professor Magno contém, então, este texto que colocamos aqui na página 5, a história da redação dos textos do Novo Testamento. Vamos, então, analisar um pouco em quando foram escritos esses textos do Novo Testamento. Nós vamos deixar um pouco de lado agora o Antigo Testamento. Seria demasiado longo falarmos sobre a redação do Antigo Testamento, precisaríamos de um curso só para isso. Nós vamos olhar com maior atenção para os textos do Novo Testamento. Então, o primeiro texto, o primeiro escrito do Novo Testamento é a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. São Paulo escreveu aos Tessalonicenses, provavelmente estando em Corinto, no início do ano 51 da era cristã. Então, o primeiro texto do Novo Testamento foi a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Né?
Ou seja, São Paulo escreve aos Tessalonicenses aproximadamente, mais ou menos, 20 anos após a morte e ressurreição de Cristo. Aqui nós já temos um dado importante. Se o primeiro texto do Novo Testamento foi escrito aproximadamente no ano 51, a igreja viveu pelo menos 20 anos apenas da tradição. A tradição apostólica, portanto, veio primeiro do que a Bíblia. A tradição apostólica veio primeiro, pelo menos, do que o Novo Testamento. Não é? Então, quer dizer, os primeiros cristãos, os primeiros católicos, não é? Os primeiros cristãos viveram até o ano 50, até o ano 51, apenas com os textos do Antigo Testamento e com o conhecimento das verdades de fé reveladas por Deus em Cristo Jesus, por meio da tradição. A tradição apostólica, a tradição oral. Não é? Pelo menos 20 anos ficamos apenas com a tradição apostólica. Aproximadamente. Então, a primeira carta aos Tessalonicenses foi escrita aproximadamente, mais ou menos, 20 anos depois da paixão, morte e ressurreição de Cristo. O segundo texto a ser escrito foi a carta de São Paulo aos Gálatas, que provavelmente foi escrito em Éfeso, mais ou menos no ano 54. Depois nós temos a primeira carta aos Coríntios, também por volta do ano 54, da era cristã. A segunda carta aos Coríntios, entre os anos 54 e 56, a carta aos Romanos, entre os anos 55 e 57, a carta aos Efésios e Colossenses, que são chamadas epístolas do cativeiro, que São Paulo as escreve estando preso, que foram escritas durante a década de 50 do século I. Nós não sabemos, não temos como precisar ao certo, mas dentro da década de 50 do século I, a carta a Filemon, escrita por São Paulo, a carta aos Filipenses, escrita por volta do ano 53, 54, ou após o ano 55, não temos como precisar exatamente. E aí nós temos o primeiro evangelho a ser escrito na ordem cronológica. Não é? Então, agora nós estamos analisando os textos do Novo Testamento, não na ordem como eles estão dispostos na Bíblia, mas na ordem cronológica como eles foram redigidos ao longo do tempo, ao longo do século I. O primeiro evangelho a ser escrito, portanto, foi o Evangelho de Marcos, composto possivelmente em Roma, por volta do ano 65 até o ano 70. Não temos como precisar. É destinado principalmente a não-judeus vivendo fora da Palestina. Portanto, destinado primeiramente a cristãos provenientes do paganismo, que se converteram. Não é? O Evangelho de Marcos provavelmente foi escrito por João Marcos, um dos 72 discípulos de Jesus. Isso é importante. Né? Então, nós temos, e os evangelhos deixam entrever isso, nós temos o grupo dos 12 apóstolos, né, os 12, os mais próximos de Jesus, para onde Jesus ia, eles iam atrás. Essa comunidade mais próxima de Cristo, os 12 apóstolos. Depois nós temos um grupo maior, que é o grupo dos 72 discípulos, né, que é um grupo distinto dos 12 apóstolos. Os 72 discípulos viviam com o nosso Senhor, andavam com Jesus, mas não a todo tempo. Não tinham aquela vida íntima como tinham os 12 apóstolos. O grupo dos 72 discípulos é aquele grupo que Jesus enviou de 2 a 2 para pregar, para anunciar o Evangelho. Isso nós podemos ver lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 1. Eu acredito que vale a pena irmos até lá. Então, se abrirmos o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 1, teremos o texto. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 à sua frente, a toda a cidade e lugar para onde ele mesmo deveria ir.
e disse-lhes, e aí o versículo 2, a colheita é grande, os operários são poucos. Né? Então a tradição da igreja nos apresenta elementos suficientes para que possamos, pelo menos, induzir de que o Evangelho de Marcos foi escrito por João Marcos, que era um dos 72 discípulos, desse segundo grupo, então, maior do que os 12 apóstolos, e nós temos ainda um terceiro grupo, que era a grande multidão que seguia Jesus. Né? Todos estes grupos são chamados genericamente de discípulos. Os apóstolos são chamados de discípulos. Né? Mas os apóstolos tinham uma vida mais íntima com Cristo. Os 72 discípulos tinham uma vida em comum com o Senhor, mas não tanto quanto os 12 apóstolos, e nós temos o grupo da grande multidão que seguia Jesus. Né? Onde na Bíblia nós encontraremos fundamentos para afirmar a existência de João Marcos e que possivelmente João Marcos tenha sido um dos 72 discípulos, tenha conhecido o Senhor? Em Atos dos Apóstolos. Então nós podemos citar aqui, por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 12. O texto que vai dizer o seguinte: dando-se conta da situação, foi à casa de Maria, a mãe de João, chamado Marcos. Muitos ali se encontravam reunidos para orar. Então, quer dizer, o capítulo 12 de Atos dos Apóstolos nos narra os apóstolos, os discípulos, que foram à casa de Maria, mãe de João, chamado Marcos. Mãe de João Marcos. Maria, uma das mulheres que seguia e servia Jesus. Maria, não a Virgem Maria, mãe de Nosso Senhor, uma outra Maria, Maria, mãe de João Marcos. Depois nós temos o versículo 25, do mesmo capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Texto que vai dizer: tendo concluído sua missão, Barnabé e Paulo voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, chamado Marcos. Então, se a mãe de João Marcos servia e seguia Jesus, é provável que João Marcos tenha sido um discípulo de Jesus e tenha conhecido Nosso Senhor pessoalmente. Mas também João Marcos acompanhou Barnabé e Saulo nas suas missões, ou seja, Barnabé e Paulo nas suas missões. Além desses textos, nós temos o capítulo 13, o capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, versículo 13, Atos 13, 13, que vai dizer o seguinte: tendo embarcado em Pafos, Paulo e seus companheiros chegaram a Perge, da Panfília. João Marcos deixou-os e voltou para Jerusalém. Ainda no capítulo 13, os versículos 4 e 5. Enviados pelo Espírito Santo, Barnabé e Saulo desceram até Seleucia e daí navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Eles tinham João Marcos como ajudante. E por fim, poderíamos citar Atos 15, versículos 37 a 41. Texto que diz o seguinte: Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, mas Paulo achava que não se devia levar junto aquele que na Panfília os havia abandonado, em vez de acompanhá-los na missão. A discordância se agravou a tal ponto que cada um foi para seu lado. Barnabé tomou consigo Marcos e embarcou para Chipre. Paulo escolheu Silas e partiu, recomendado pelos irmãos à graça do Senhor, percorrendo a Síria e a Sicília e a Cilícia, ia confirmando as igrejas. Então, nós temos relatos suficientes para inferir que João Marcos foi um dos discípulos de Jesus e também temos fundamento suficiente para afirmar que João Marcos andou nas missões com Paulo e Barnabé. Pois bem, é Marcos quem escreve, então, o primeiro evangelho cronologicamente.
Possivelmente escreveu o seu evangelho em Roma por volta então dos anos 65 até o ano 70, destinados então a não-judeus, ou seja, a pagãos que se converteram, né, a cristãos provenientes do paganismo, uma vez que ele acompanhou Paulo e Barnabé nas missões para pregar aos gentios. Né? Essa mãe de João Marcos, Maria, é a Maria de Marta? Não. É a outra Maria. Aqui é que aparece exatamente assim, né? Estava aos pés Maria Madalena, Maria Mãe de Nosso Senhor e a outra Maria. Né? Alguns exegetas dizem que talvez ela seja Maria de Cleofas. Nós não temos como afirmar categoricamente. Mas sabemos que a mãe de João Marcos acompanhava, então, Nosso Senhor e o assistia nas suas necessidades. Né? Pois bem, depois, então, do Evangelho de Marcos, nós temos a redação da segunda carta aos Tessalonicenses. Apresenta-se como repetição atualizada da carta autêntica de Paulo, maneira de colocar-se sob a autoridade espiritual dele, escrito do gênero apocalíptico, redigido por volta dos anos 68 a 70. Então, a segunda carta aos Tessalonicenses ou foi redigida a partir da carta original, portanto é uma cópia do original de Paulo, ou foi escrita a partir do ensinamento oral de Paulo e usando o nome dele, uma vez que aquela comunidade ouviu os ensinamentos de Paulo e pôs por escrito. Né? Então, ouvindo da tradição apostólica os ensinamentos de Paulo, aquela comunidade teria posto por escrito e assinado como Paulo, porque o ensinamento era de Paulo. Né? Ou eles tinham diante de si a carta original do apóstolo e a copiaram, a redigiram. Né? Não sabemos. Né? Os estudiosos dizem que é provável que estas coisas tenham acontecido. Né? Depois nós temos a carta aos Hebreus, que é uma carta anônima. Anônima em que sentido? Por muito tempo acreditou-se que também o apóstolo Paulo teria sido o autor da carta aos Hebreus. Hoje, a crítica à exegese, a arqueologia, os biblistas e teólogos são quase de comum acordo, quase todos eles estão de acordo em afirmar que a carta aos Hebreus nós não sabemos quem a escreveu. Não temos como afirmar que foi o apóstolo Paulo, e inclusive quem lê as cartas de São Paulo e quem lê a carta aos Hebreus, percebe que há uma grande diferença na própria estruturação do texto, na maneira como se constroem as frases, né? Enfim. Então o seu autor é anônimo. Foi enviada da Itália, provavelmente escrita antes da destruição do templo no ano 70, em grego literário, a partir de Lutero, atribuída a Apolos de Alexandria. Não sabemos se foi Apolos de Alexandria quem escreveu. Provavelmente não. Tá? Provavelmente não. Mas o fato é que a carta aos Hebreus foi escrita em um grego mais erudito do que o grego koiné. Mais erudito do que o grego de Paulo. Tá certo? Temos então a carta de Tiago, depois, escrita da Palestina, dirigida ao mesmo tempo a judeus e a cristãos, escrita por volta dos anos 60 e 80. A primeira e segunda Timóteo, que provavelmente foi escrita por São Paulo, mas os biblistas ainda discutem a sua autenticidade. E depois nós temos o segundo evangelho a ser escrito na ordem cronológica. Né? O segundo evangelho, então, a ser escrito cronologicamente foi o evangelho de Mateus, escrito após o ano 70, redigido em grego, provavelmente elaborado em Antioquia, numa comunidade de fortes marcas judaicas. Pode ser datado dos anos 80. Né? Então, quer dizer, o Evangelho de Marcos, nós temos grandes evidências de que foi João Marcos quem escreveu. Portanto, um discípulo, um sujeito que pertenceu ao grupo dos 72 discípulos e conheceu pessoalmente Nosso Senhor. O Evangelho de Mateus, nós não temos toda a precisão assim para afirmar que foi Mateus realmente quem escreveu, ou se foi a comunidade de Mateus quem redigiu, a partir
do que ouviu de Mateus, e por isso o texto leva o nome do seu autor, oral, né? Nós não sabemos, então, se foi ele mesmo quem escreveu São Mateus, ou se foi a comunidade em que Mateus viveu, que, ao ouvir dele os ensinamentos e os relatos sobre Jesus, teria posto, então, por escrito. Não existem evidências para afirmar nenhuma coisa nem outra. Mas é um texto canônico, disso não há dúvida alguma. Né? Teria escrito, então, por volta dos anos 80. Nossa live foi encerrada.